Olá, quero te dar 3 dicas para viver o sobrenatural no seu cotidiano. E essas dicas estão lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós temos aqui, neste versículo, 3 chaves, 3 dicas para você viver o sobrenatural. É interessante notarmos logo de cara que ele separa entre o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Então, a primeira dica é: precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. E aí, para falar daquilo que nos atrapalha, eu vou usar um outro versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmãos, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Esse versículo traz alguns atos, algumas ações, algumas falhas de caráter que pessoas têm e isso vai atrapalhar. Se você está se associando a essas pessoas, você vai tender a copiar. Por mais que você queira não fazer, você vai acabar associando-se a eles, você vai acabar copiando esses hábitos, esses maus hábitos. Então, evite se associar. Essa é uma grande ferramenta para se livrar daquilo que nos atrapalha de viver o sobrenatural. A segunda dica que eu falei é se livrar do pecado que nos rodeia. Vou utilizar mais uma vez outro versículo para nos ajudar nessa interpretação. O versículo está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus fala claramente para um homem o que ele deve fazer. E ele diz: o pecado está te envolvendo. Você está prestes a cometer um pecado. Por isso, pare, não deixe que ele vença, e sim domine sobre ele. Então Deus, o próprio Deus falando aqui, lá nessa passagem em Gênesis, ele fala: se a posse de força, eu lhe darei essa força para você dominar o pecado. Então esse versículo ele fala que o pecado ele vai nos envolver, ou ele tenta nos envolver. Mas neste outro versículo que eu falei lá em Gênesis, ele traz essa defesa, essa forma de se livrar daquilo que pode nos prejudicar. Então, mais uma dica para você viver o sobrenatural é se livrar do pecado. Não permita que ele te envolva, domine sobre ele. E o terceiro, em consequência, não falando em importância, mas em consequência aos outros dois, tenha perseverança. Vou trazer outro versículo que está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Irmãos, esse versículo ele é bem denso. Espero que vocês leiam, vou deixar aqui embaixo esses versículos que eu utilizei. Vocês precisam meditar novamente nesses versículos. Esse versículo ele é completo, ele fala de maturidade, fala de integridade, fala realmente de viver o sobrenatural. Então, dentro de uma provação, de coisas que vão acontecer, de pecados que vão nos envolver, de coisas que vão nos atrapalhar, se a gente perseverar em vencer, perseverar em humildade, em buscar a Deus, em renovar os nossos votos, tudo isso que está escrito neste versículo vai ser verdade na sua vida. Maturidade, integridade e abundância. Eu tenho outras 3 chaves importantes que vai ajudar você a viver o sobrenatural. Elas estão neste livro, o livro Manifestando Milagres, que você pode adquirir aí no link abaixo na descrição. E eu desejo tudo isso que está escrito no versículo que eu acabei de ler. Maturidade, integridade e abundância na sua vida.